Bom, gente, eu vou começar a gravar o próximo vídeo. E o próximo vídeo, o nome dele é Dias de Depressão, ou seja, o nome do tema é Dias de Depressão. Em 2002, começa a ser construído o Muro de Israel em Israel. Bom, gente, por que o muro foi construído? Por causa do livre acesso dos palestinos. Então, ou seja, os palestinos podiam atacar Israel quando quisessem, porque tinham livre acesso, ou seja, corredor aberto. Quem que é o idealizador do muro? O idealizador do muro, quem deu a ideia de fazer um muro, foi Ariel Sharon, político importante. Mas, gente, eu não vou falar sobre política aqui, não vou falar, mas também vou discutir um pouco a situação de Israel. Então é o seguinte, em 2002, quando ele construiu o muro, ele não sabia o que iria acontecer, os fatos que iria acontecer com o passar do tempo. Olha, gente, algo interessante que eu vou comentar com vocês aqui sobre o muro, eu tenho uma foto dele na Veja, e eu li um histórico sobre o Ariel Sharon. Eu já vou comentar sobre o histórico que eu li na Veja sobre ele. Então é o seguinte, político importante, influente, eles estavam terminando de construir o muro em 2005, quando em 2006 uma notícia acontece. Ou seja, uma notícia que não só sai no Brasil, mas no mundo inteiro. Ariel Sharon passa mal e é internado em estado grave no hospital. Olha, gente, detalhe ou não, ele foi internado com acidente vascular cerebral, o famoso AVC, que deu nele. Aí, gente, ele passou de 2006 a 2014 em coma profundo. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram em Israel. Por exemplo, vou dar umas exemplos que aconteceram. O Hamas, ele chega até o poder, isso em fevereiro de 2006, um ano, um mês depois que Ariel Sharon é internado no hospital em Israel. Gente, detalhe ou não, o Ariel Sharon, quando ele foi internado, a situação dele era gravíssima, era crítica. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo aí para ele alterar tanto a pressão dele dentro do corpo. Não sei o que aconteceu. Olha, gente, em 2005 eu não li ainda, que eu tenho o histórico tudo na revista. Mas em 2005, gente, eu não cheguei a ler o histórico dele, da reta final da construção do muro em Israel. Mas eu li o histórico dele da internação da Veja em janeiro de 2006. Olha, é uma história bastante interessante até para que eu li até, e eu gravei até na minha cabeça como se fosse algo que aconteceu o ano passado ou esse ano. O porquê? Foi um grande fato para Israel, porque o líder principal, o Ariel Sharon, tido como um líder principal, ele passa mal em 2005, 2006, quer dizer, e é internado em 2006. Gente, eu não tenho histórico dele sobre que ele procurou ajuda médica em 2005, porque tudo isso daí aconteceu entre novembro de 2005 a dezembro de entre novembro de 2005 a janeiro de 2006. Então não tem muito histórico se ele procurou ajuda médica por causa dos ocorridos que aconteceu com ele.
Olha, gente, passou-se anos e anos após a morte dele e muitas coisas aconteceram. Tanto é que em 2012, pouco antes de ser confirmada a morte dele, porque foi um histórico meio estranho até. E talvez até um fato até que aconteceu que digo até por misterioso, porque ele foi internado em 2006, janeiro de 2006, o primeiro mês do ano. E, gente, a confirmação da morte dele, me lembro muito bem, eu estava indo pro litoral, quando nós paramos num restaurante e eu me lembro que eu acompanhei algumas notícias que ele tinha morrido. Então, a confirmação da morte do Ariel Sharon, eu me lembro muito bem que eu vi numa notícia em 2014. Olha, gente, primeira coisa, alguém passar anos e anos em coma, porque a situação realmente era muito crítica. Porque se não fosse tão crítica a situação dele, simplesmente o coma que ele estava passando em relação à questão dos ocorridos, simplesmente iria chegar com o passar do tempo e as coisas iriam acabar dando certo, ele iria acabar saindo dessa, mas não foi isso que aconteceu. E, gente, tanto é que Israel ficou em estado de choque aquela vez. Muito em estado de choque. Porque eu li toda a biografia dele na revista Veja, porque quando ocorreu essa internação, Israel, a imprensa mundial, Israel também, todos comentaram sobre essa internação que ele tinha passado. Todos comentaram sobre a internação, tanto é que jornais aqui do Brasil ficaram semanas comentando, porque literalmente é um fato bastante interessante, porque o idealizador, a pessoa que idealizou o muro de Israel, estava internado numa situação crítica no hospital em Israel e a situação era muito crítica. Olha, gente, sobre o Ariel Sharon, é claro que eu não li um histórico dele, mas eu tenho 2 históricos na Veja. E um desses históricos que eu tenho na Veja, uma foto que eu tenho na Veja, é quando ele vai visitar o Muro das Lamentações que fica em Israel. Olha, gente, eu não li esse segundo histórico, mas eu pretendo achar essa revista e ler esse segundo histórico, porque deve ter algo especial. Mas o que conta bastante é o primeiro histórico na Veja de 2006, onde tem umas par de folhas que comentam a história dele, que é o político mais antigo de Israel, e praticamente uma coluna forte de Israel, estava internado e a situação era bastante crítica. Olha, gente, eu vou publicar esse videozinho hoje sobre a histórico de Israel. Muitas informações e dessa daí, quando eu li, eu fiquei bastante interessado nessas informações. Bom, gente, fui. Até mais.